Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim e passou pela terra de Salisa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Saalim e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zufe, Saul disse ao seu servo que com ele estava: Vem e retornaremos, para que o meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele lhe disse: Vê agora, nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. Então Saul disse ao seu servo: Porém, vê se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: Eis que eu tenho aqui à mão a quarta parte de um shekel de prata. Isto darei ao homem de Deus, para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: Vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era, antigamente, chamado de vidente. Então Saul disse ao seu servo: Disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água e lhes disseram: Está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: Está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje é um sacrifício do povo no lugar alto. Tão logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício. E posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós o encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da cidade de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei. Este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel?
não é sobre ti e sobre toda a casa de teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas e fez com que se sentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse. Põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou a 100, e o que sobre ele estava, e o colocou diante de Saul. E Samuel disse: Eis o que foi separado. Põe-no diante de ti e come, pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse: Eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo, e sucedeu que por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena que o servo passe adiante de vós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Então Samuel pegou um frasco de azeite e derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: Porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza, e eles te dirão: Os jumentos que foste procurar foram encontrados. E eis que teu pai deixou de se preocupar com os jumentos e por ti se aflige, dizendo: O que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos e outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das tuas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto, com um saltério e um tamborim, e uma flauta e uma harpa diante deles, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás até que eu venha a ti para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que o conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas, então as pessoas disseram umas às outras: O que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: Mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio: Está Saul também entre os profetas?
E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar santo. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: Para onde fostes vós? E ele disse: Procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: Conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse? E Saul disse ao seu tio: Ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados. Porém, sobre o assunto do reinado, do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu retirei Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: Não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matre foi tomada e Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: Eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou em pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: Vede vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei, e escreveu em um livro, e o colocou diante do Senhor, e Samuel despediu todo o povo, cada homem para sua casa. E Saul também foi para casa em Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado. Porém os filhos de Belial disseram: Como este homem nos salvará? E eles os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém ele manteve a sua paz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: Com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo o Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos trégua de 7 dias para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo, e todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: O que aflige o povo que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus foi sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000 e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram:
Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso, os homens de Jabes disseram: amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: quem é aquele que disse: reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. E Samuel disse a todo Israel: eis que tenho atentado à vossa voz em tudo que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. E agora, eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho cabeça branca. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno para com isto fechar os meus olhos? E eu o restituirei. E eles disseram: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha neste dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos para que eu possa razoar convosco diante do Senhor sobre todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés a Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito e fizeram com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, ele os vendeu à mão de Císera, capitão do exército de Azor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos porque abandonamos o Senhor, e servindo os Baalins e Astarote. Mas agora, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos libertou da mão dos vossos inimigos de todos os lados, e vós habitastes seguros. E quando vós vistes que Naás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, dissestes-me: não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes. E eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Se vós temerdes ao Senhor e servi-lo e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então tanto vós quanto o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor vosso Deus.
Mas se não obedecerdes à voz do Senhor e vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e Ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia, e todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal ao pedir para nós um rei. E Samuel disse ao povo: Não temais, tendes cometido toda esta iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor ao cessar de orar por vós. Mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por nós. Porém, se continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos tanto vós como o vosso rei. Cumprimos mais um dia de leitura programada no nosso plano de leitura bíblica. Aleluia! A você que faz essa leitura diariamente comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Isso tem nos ajudado a levar esta palavra a mais pessoas e estamos nos tornando uma grande família, conhecendo e aprendendo a palavra de Deus. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica completa em 1 ano, junte-se a nós. Se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for publicada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, conosco, hoje e para sempre. Amém.